Conferência Sexta de Monsenhor Tihamer Tot sobre casamento e família. Impedimentos matrimoniais. Sabe muito bem a Santa Igreja que os homens, quando contraem pelo sacramento do matrimônio uma união para toda a vida, dão um passo de um alcance decisivo, não somente para sua felicidade neste mundo, como também para seu destino eterno. Sendo felizes no seu casamento, poderão, no âmbito de uma vida terrestre harmoniosa, cuidar pacificamente dos interesses de sua vida eterna. Ao contrário, porém, as ruínas de sua vida familiar desgraçada sufocarão neles o desejo da vida eterna. A Igreja, com um amor solícito, segue os passos de seus filhos que se dispõem ao casamento, e eis por que colocou ela em seu caminho as advertências, os impedimentos matrimoniais. E que são impedimentos matrimoniais? São avisos que assinalam os obstáculos contra os quais, segundo a experiência secular da Igreja, pode facilmente lançar-se anal do casamento. Poder-se-ia crer facilmente que os impedimentos matrimoniais são, propriamente falando, coisas supérfluas. Quanto mais, porém, se adquire a experiência da vida, quanto mais se observam os dramas conjugais, mais se reconhece a sabedoria, a necessidade das prescrições da Igreja. Não é embalde que, apoiando-se em sua experiência milenária, estabeleceu a Igreja impedimentos. Malgrado aparentemente sem importância, ocultam eles uma profunda sabedoria e um grande amor pelas almas. Cada impedimento preserva da desgraça uma parcela da felicidade doméstica. E eis porque, cedo ou tarde, sob uma forma ou outra, encontra sua punição aquele que passa levianamente por sobre eles, visto que são a cristalização da milenária experiência da Igreja. Há impedimentos que todos olham como inteiramente naturais. Destes não falarei senão rapidamente na primeira parte. Há outros, porém, que muita gente critica em nossos dias sem os compreender, como, por exemplo, o impedimento de se casar com divorciados e o impedimento de casamento misto. A Igreja, baseando-se em suas observações de muitos séculos, descobriu numerosos perigos que podem ameaçar a felicidade do casamento e reuniu-os sob o título de impedimentos matrimoniais nos artigos de seu Código de Direito Canônico. Há os que tornam nulo o casamento e chamam-se impedimentos dirimentes, e há os que proíbem o matrimônio, mas o não tornam inválido se o contraem apesar disto. São os impedimentos proibentes. Assim, por exemplo, há um impedimento dirimente quando os noivos são parentes entre si e não obtiveram a dispensa, ou quando alguém não quer casar-se e, no entanto, apresenta-se ao altar levado por uma grave ameaça ou um constrangimento. Chamo particularmente a atenção de meus ouvintes para este último ponto e peço-lhes: pais, deixai vossos filhos casar, mas não os queirais casar. Quando o homem ou a mulher se unem um ao outro para sempre, é o acontecimento mais importante de sua vida. É uma grande tarefa, uma responsabilidade imensa encontrar o companheiro de existência que Deus vos escolheu. É preciso que esta escolha seja inteiramente livre, completamente à vontade de ambas as partes, sem que ninguém se imiscua nessa decisão.
Os pais, sem dúvida, devem dirigi-los com seus afetuosos conselhos, mas a derradeira palavra nesta questão pertence unicamente aos jovens interessados. E é realmente com santo orgulho que consideramos o mérito do cristianismo, insistindo muitíssimo na livre escolha dos esposos. Conhecemos as tristes aberrações de outrora. Pais vendendo realmente a jovem filha ao que mais oferecia e casando entre si por interesses materiais jovens que se odiavam. O cristianismo sempre protestou contra isso e protesta ainda hoje. Protesta de tal modo que só reconhece como válida a união resultante do livre consentimento de ambas as partes, que é a consequência lógica da própria doutrina da Igreja, segundo a qual não é o padre que administra o sacramento do matrimônio, ele é apenas a testemunha oficial. São os esposos que o conferem reciprocamente, no momento em que ante o altar pronunciam o sim, sim, quero tomá-lo como esposo ou por esposa. Se um desses sim não foi pronunciado livremente e de bom grado por uma das partes, mas sob o efeito de um temor grave ou de um constrangimento, não houve casamento. E mesmo que vivam dezenas e dezenas de anos, não haverá casamento, a não ser que o interessado tenha consentido mais tarde. Eis os impedimentos que se podem facilmente compreender e dos quais não é preciso falar mais longamente. Há outros impedimentos que os indiferentes não querem conhecer. Tal é o impedimento de os divorciados contraírem novo casamento. No tempo do profeta Malaquias, o povo judeu foi duramente provado. Gemia e suplicava ao Senhor, mas ele não o escutava. O profeta repreendeu-o, dizendo-lhe a razão destas provações. Vós cobriste lágrimas, diz o Eterno, o altar do Senhor. Vós o cobriste gemidos e prantos, porque o Senhor não olha mais para vossas oferendas e nada mais recebe agradavelmente de vossas mãos. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre vós e a mulher de vossa juventude, a quem fostes infiel, ela que era vossa companheira, a vossa legítima mulher. Malaquias 11, 13 a 34. Castigava o Senhor, pois, o seu povo, porque entre os judeus encontrava-se quem, deixando suas legítimas esposas, se casava com as pagãs. Não deveria punir também a humanidade atual, onde não alguns, mas centenas e centenas abandonam suas esposas legítimas e querem contrair com outras novo casamento? Quantos casos difíceis se não encontram no mundo atual tão moralmente desordenado? Apresenta-se um casal ao pároco, querem casar-se. O pároco os olha tristemente e diz: não podeis casar, pois o primeiro marido desta senhora vive ainda. Mas somos divorciados ante a lei civil. Isto nada resolve, o casamento é válido. Não podeis casar. Não podemos casar novamente, respondem ambos indignados. Mas eu vos peço, sou um alto funcionário, preciso ser casado. Temos religião e queremos casar na igreja. E se a religião católica nos não casa, então iremos a outra igreja. Assim se expressam eles, coléricos, e vão casar-se a uma outra igreja. E aí os bem tranquilos? Tranquilos? Não se enganam a si mesmos? Renegaram sua fé, mas exteriormente se mostram cristãos porque a sociedade assim o exige. Deram um passo que os exclui da igreja. Não podem mais confessar-se
nem comungar, mas eles têm religião porque eles se casaram na igreja de uma outra religião. Outro caso. 2 jovens se apresentam para casar. A futura esposa toma a palavra. Senhor pároco, sou católica. Meu noivo não o é, mas está pronto a assinar o juramento de educar os filhos na religião católica. Não há, portanto, nenhum impedimento. Contudo, não sei, creio que é uma pequenina dificuldade. Meu noivo já foi casado, mas sua mulher era da mesma religião que a dele e sua religião concedeu-lhe o divórcio. Isso não há de fazer mal, não é? Pergunta timidamente a jovem. E agora ouve ela assombrada que há uma dificuldade e que ela não pode casar-se. Não posso? Por quê? Pergunta a moça em tom obstinado. Porque a religião católica tem como santo e indissolúvel mesmo o casamento de outras religiões. E vê, pois, ainda hoje como válido este primeiro casamento. Dizei-me, não é esta uma conclusão que se impõe realmente? Se 2 acatólicos, mas pertencentes a uma religião cristã, se casam, consideramos este casamento como válido? Mais ainda que sua própria religião. E se a sua religião o dissolveu, nós não o consideramos dissolvido. Mais ainda, se um judeu e um não católico se casam, seu casamento também é válido. E se sua religião lhe concede o divórcio, eles não podem desposar um católico porque consideramos válido seu primeiro casamento, mais que eles mesmos. Eis como é intangível para a igreja o laço conjugal. Mas não compreendo, poderá dizer alguém. Ouço sempre dizer, casai-vos na igreja católica, porque só é válido o casamento realizado perante ela. E presentemente não se casa esta jovem, porque o noivo se casou a primeira vez em uma igreja não católica. A coisa, no entanto, é muito clara. A igreja católica, naturalmente, só pode mandar em seus próprios fiéis. A estes aplica-se a lei, vosso casamento só é válido se vos casardes em uma igreja católica. Mas, pelo contrário, ela julga e reconhece o casamento dos outros homens junto à sua religião. Se, portanto, 2 não católicos se casam segundo sua própria religião, a igreja considera este matrimônio como válido. Diante de nós é santo, válido e indissolúvel o matrimônio contraído por 2 judeus, 2 budistas ou 2 japoneses. E se um deles quiser, estando ainda vivo, o outro contrair um novo casamento com um católico, a igreja não o permitiria, porque seu primeiro casamento é considerado válido, ainda mesmo que fosse dissolvido pela própria religião. Creio que alguns poderão surpreender-se do que vou dizer. A Igreja Católica não só respeita o matrimônio realizado em outras religiões, mas respeita mais ainda que elas mesmas e olha-o ainda como válido, mesmo que talvez esta outra religião o tenha dissolvido. Mas é desta austera concepção que a Igreja Católica tem o matrimônio, que naturalmente resulta sua grande estima pelo casamento em outras religiões. Mas se esta atitude resoluta da Igreja quanto aos divorciados é compreendida por almas de boa vontade, há ainda uma lei eclesiástica que perturba mesmo a estes, uma lei que eles não compreendem ou mesmo talvez critiquem levianamente. É a atitude da Igreja a respeito dos casamentos mistos. Sei que toco num ponto difícil e delicado, querendo expor as ideias da Igreja Católica sobre os casamentos mistos. Sei quão delicada é esta questão e agradar-me-ia muito mais não ser obrigado a estudá-la. Mas seria sábio e oportuno este silêncio. Os casamentos mistos
desgraçadamente existem. E digo desgraçadamente porque são a consequência da deplorável divisão religiosa. Quantos atritos daí resultam, quantas energias dissipadas, coisas das quais não é necessário mais falar. Os casamentos mistos, pois, existem, quer deles se fale, quer não. Ninguém nos levará a mal se expomos claramente o ensinamento da Igreja Católica nesta questão. Antes, porém, de dizer por que a Igreja Católica se opõe aos casamentos mistos, quero fazer uma advertência preliminar. Desejaria afirmar com todas as minhas forças que naturalmente não quero melindrar a quem quer que seja, nem tenho intenção de irritar aqueles que talvez neste momento me ouvem e que com a autorização da Igreja contraíram validamente um casamento misto. A Igreja segue com uma solicitude ansiosa desde o berço o desenvolvimento espiritual de todos os fiéis. E se por princípio condena ela os matrimônios mistos, é por causa dos perigos que aí se ocultam e dos quais falo agora. Em certos casos, ela os permite generosamente, ainda que contrariada, contanto que se realizem sem renegar seus princípios. Eis porque, se estes casamentos são contrários aos seus princípios, ela os permite, quando seus inconvenientes, quanto possível, são afastados. Quando, porém, a Igreja concedeu a alguém a dispensa para que contraia um casamento misto, nenhum sacerdote tem o direito de censurá-lo por viver em tal estado. Creio ser indispensável apresentar estas reflexões preliminares. Espero que estes, que assim estão casados, não se sentirão feridos pelas ideias que se seguirão, mas as tomarão em conta a fim de evitar os perigos de semelhantes matrimônios. Vejamos, pois, a doutrina da Igreja quanto aos casamentos mistos. É coisa bem conhecida que ela lhes é aberta e categoricamente contrária, e que o seu desejo é que o jovem católico se case com moça católica e vice-versa. Isto seria o ideal da Igreja. Mas se os jovens, dos quais um é católico e outro não, têm apego um pelo outro e possuem sérias razões para se casarem, a Igreja, ainda que com desolado coração, lhes concede a dispensa do impedimento do casamento misto, com a condição de que os filhos sejam católicos. Se ambas as partes não se comprometem por escrito a respeitar estas cláusulas, elas não podem obter a dispensa, não poderão casar-se em uma igreja católica e não poderão contrair o matrimônio religiosamente válido. Tal é o pensamento da Igreja e muito bem conhecido neste ponto. E por causa dele, vê-se ela obrigada a suportar uma multidão de ataques e censuras. Como este desprezo pelas outras religiões é mesquinho, injustificado, humilhante para os outros. O que dissemos, porém, precedentemente, prova que não é assim. Ouvistes que, segundo a doutrina da Igreja, quando dois cristãos não católicos se casam, esse matrimônio aos nossos olhos é também um laço sagrado, contanto que não haja impedimento dirimente. A Igreja não despreza, portanto, os casamentos dos não católicos. Não os olha como de menor valor que os de católicos. Se impõem condições rigorosas esta questão de casamentos mistos, isto não constitui de modo algum desprezo pela outra parte, mas é unicamente para proteger e fortificar a vida religiosa de seus próprios fiéis. Continuemos agora cuidadosamente o nosso exame. Por que a Igreja adotou uma atitude rigorosa? A Igreja
opõe-se aos casamentos mistos primeiramente, porque dificilmente realizarão eles aquela união perfeita das almas, como exige a harmonia do casamento. As raízes mais profundas da harmonia e da felicidade da vida conjugal alimentam-se na comunidade perfeita de almas. Se esta comunidade não penetra perfeitamente toda a vida espiritual de ambos os esposos, se estes esponsais espirituais não se realizam, os esponsais físicos não podem trazer felicidade. Ora, é impossível não se perceber que nos casamentos mistos, esses esponsais espirituais são bem difíceis, se não completamente impossíveis. Porque formalmente se exclui a união dos esposos no terreno mais importante e sagrado, o terreno da alma. Não lhes basta estar unidos em todas as demais questões. Homem e mulher juntos fazem suas visitas, juntos passeiam, vão ao teatro, juntos estão em toda parte. Só na casa de Deus não podem estar juntos. Aí seus caminhos se separam. Muito se poderia dizer da amargura que prova a alma da parte católica. E esta separação durará a vida inteira, embora queiram eles fazer acreditar um ao outro que nada os poderá separar. Demais, os esposos devem educar-se mutuamente e exercer recíproca influência. Não vos admireis de me ouvir falar em educação do homem e da mulher já em idade adulta, mas realmente é assim. Exercem os esposos um sobre o outro uma poderosa força educadora. Aqueles que vivem juntos dezenas de anos num casamento feliz e único assemelham-se na velhice não só nas qualidades morais, mas até muitas vezes nos traços do semblante. A primeira condição, porém, desta educação moral recíproca é que estejam eles unidos nas questões religiosas. Deveriam os esposos encorajar-se reciprocamente nas práticas religiosas. Mas como poderá um deles animar-se a confessar-se, a comungar, a guardar a abstinência, a ir à missa aos domingos, a receber os sacramentos dos enfermos, enquanto o outro não observa nada disto, ou mesmo olha-o como inútil? Realizando aquilo que eles prometem de ordinário antes do casamento misto, não haverá conflito porque estamos de acordo para que não haja questão religiosa entre nós. Afirmo-lhes, porém, que se eles puserem em prática esta resolução, tristes consequências daí advirão. A ideia religiosa não é um acessório supérfluo da alma humana que se possa impunemente deixar de lado. Eliminaremos completamente de nossa vida as questões religiosas? Bem, suprimo eu inteiramente o uso de meus joelhos e alguns meses depois estou paralítico. Renuncio completamente ao uso de minhas mãos. Alguns anos depois elas estarão atrofiadas. O mesmo se dá se elimino toda a questão religiosa. Inevitavelmente chego à indiferença e à tibieza religiosas. As questões religiosas, é-lhes preciso excluir todos os problemas da vida espiritual, pois em grande parte estão ligadas entre si. Mas se os esposos os eliminam também, que lhes resta senão apenas o laço da vida puramente sensual? Mas não será preciso dizer como será instável uma felicidade que se fundamenta em semelhante alicerce. Ainda que duas pessoas pudessem, por um domínio imenso de si mesmos, chegar a não trocar entre si uma palavra sobre religião, os filhos não podem. São eles sempre muito intransigentes, ardentes, exaltados e defendem suas convicções até o extremo. O que acontecerá quando os rapazes
voltarem de uma aula de religião diversa das meninas e explodir a guerra de religião entre irmãos e irmãs. E que não se diga que tudo quanto afirmo seja alucinação, perigo imaginário. Escutai o que me escreveu ultimamente uma infeliz mulher. Creio que basta ler algumas linhas desta carta dolorosa. É uma mulher bem feliz que vos fala, Monsenhor. Estou casada há 14 anos com um reformado incrédulo e grande inimigo dos católicos. Quando vou à igreja, encoleriza-se ele tanto que quase adoece. Não posso rezar em casa diante dele porque se zanga. Não me deixa ir a parte alguma, não tenho conhecimento algum porque ele foge da sociedade. Faço minhas orações às escondidas, no meu quarto ou então trabalhando. Muitas vezes tomo um livro, mas em lugar de lê-lo, recito ocultamente o meu terço. Poderia ler algum livro frívolo, com isto não se incomoda ele. Não quer, porém, ouvir falar de coisas religiosas. Leio escondida a revista O Sagrado Coração e depois a queimo ou dou a alguém. Monsenhor, dizei-me que devo fazer. Devo eu abandonar a igreja para o interesse da paz? Renunciar a frequentá-la? Justamente isto que é a minha única consolação, a minha única alegria, meu conforto na tristeza de minha vida. Que devo fazer? Eis a carta. Ela diz mais sobre a questão que muitos sermões. Mas ainda não disse tudo. A nossa Santa Igreja opõe-se ainda aos casamentos mistos no interesse da boa educação dos filhos. Sem dúvida, se a parte não católica assinou o juramento de educar no catolicismo todos os seus filhos, consente a Igreja neste matrimônio misto. Não dá, porém, este consentimento com alegria, e sim por necessidade, porque ela sabe mesmo neste caso, faltará um fator precioso, o piedoso exemplo de ambos os esposos. Quem não vê como é difícil a tarefa dos atuais educadores, quando uma multidão de influências contrárias vem destruir na alma dos filhos o efeito educativo. É, pois, muito necessário que o piedoso exemplo dos dois esposos venha reforçar as convicções religiosas dos filhos. No casamento misto, pode introduzir-se facilmente um outro perigo. Se a parte não católica, assinando o juramento, permanece fiel e nada faz contra a educação religiosa dos filhos, são os avós que muitas vezes agem. Esforçam-se estes muitas vezes até abertamente para ganhar à sua religião os pequeninos. Não é raro o caso que, morrendo a parte católica, conforme a lei, os filhos católicos fiquem confiados à educação do pai não católico. É impossível, refletindo tranquilamente em tudo isto, que se não veja quanto é justo o desejo da Igreja. Um católico não deve desposar senão uma católica e uma católica um católico. Porque no matrimônio misto, a religião da parte católica, apesar de toda a boa vontade, está exposta a sérios perigos e é preciso imensa força de alma, disposições de um confessor da fé, convicções religiosas inabaláveis para superar estes perigos. E, infelizmente, em muitos casos, realizam-se os temores da Igreja, porque geralmente no matrimônio misto é a parte católica que perde. Muitas vezes perde não só a piedade, mas até a própria religião. Apesar de tantas vezes atacada, esta é a doutrina da Igreja quanto aos casamentos mistos. Não há nenhuma lei da Igreja que tenha sido tão atacada, criticada, injuriada e caluniada
como a questão dos casamentos mistos. A igreja não tem coração, é um abuso de poder, é a escravidão da consciência, é sede de domínio. Tais são, e há muitos outros, os juízos preconcebidos e injustificados que se levantam contra a igreja. Não pode entender a questão do juramento, de educar catolicamente os filhos, aquele que está fora da igreja, aquele que não compreende os cuidados de seu coração materno, aquele que não conhece a profunda santidade de suas ideias. A Igreja Católica, com efeito, sabe e professa que nosso Senhor Jesus Cristo lhe confiou a plenitude total da redenção e as almas resgatadas pela sua morte. Ao mesmo tempo, responsabilizou a inconsciência pela vigilância de seus fiéis, a fim de que nenhum de seus filhos se separe do rebanho de Cristo e vagueie longe da sua igreja. Eis o que permite compreender toda a questão do juramento exigido da parte não católica. Não é nem a sede de dominar, nem o abuso de poder, nem a crueldade, mas sim uma santa questão de consciência, uma santa responsabilidade, um santo dever. Se a igreja está convicta de que lhe confiaram o tesouro da fé cristã e das graças divinas, então ela conclui logicamente que não pode permitir que um só filho de um só de seus fiéis se separe da Igreja de Cristo. E a ideia final de tudo isto não poderia ser resumida mais justa e brevemente do que pela declaração de um católico. Quereria que suas palavras, cheias de sabedoria e experiência, chegassem aos ouvidos de todos que se preparam para o casamento. Este católico viveu dezenas de anos em paz e felicidade com sua esposa não católica. Era uma mulher de alma delicada, muito atenciosa, com a qual o marido era feliz e estava contente. E, no entanto, um dia, já na sua velhice, declarava a ele: se tivesse de me casar hoje, não pediria eu a Deus uma esposa melhor. Hoje ainda eu escolheria esta esposa excelente e devotada, mas exigiria que ela se fizesse católica. Assim seja. Amém.